Pois é, o Corinthians já vendeu os 30% que detinha sobre o Pedro, que agora está para sair do Zenit, e ninguém sabia. E agora eu descobri por quanto o Corinthians vendeu esses 30%. Vem comigo, depois da vinheta que eu te conto tudo. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Olha só, hoje é domingo, tem derby na Neoquímica Arena, mas de repente uma bomba, essa matéria do Bruno Cassucci lá do GE, revelando que o Corinthians já vendeu os 30% que todo mundo achava que o Corinthians tinha de direito sobre o Pedro, atacante revelado aqui pelo Corinthians, saiu para o Zenit em meio àquelas negociações do Corinthians pelo Yuri Alberto. Enfim, estava todo mundo na expectativa porque o Zenit está negociando a venda do Pedro para um clube da Arábia Saudita. E essa venda, se o clube tivesse esses 30%, e também, por ter sido o clube formador, poderia render ao Corinthians cerca de 70 milhões de reais. É muita coisa, não é pouca coisa. 70 milhões de reais. Essa é uma negociação que está acontecendo, pode ser que ela avance, e por aqui estava todo mundo na expectativa dessa bolada pingar nos cofres do Corinthians no momento mais do que oportuno, certo? Só que não vai acontecer. A matéria revela isso, de que o Corinthians já vendeu esses 30%. Eu fui atrás, então, de tentar entender principalmente o valor. Por que que ninguém sabia disso? Por que que isso não foi revelado? E por qual valor esses 30% foram vendidos? Isso tudo que eu fui atrás, então sem mais delongas, vamos aqui passo a passo das informações que eu tenho para vocês. Para começar, é importante esclarecer uma coisa. Eu falei com o Pedro Soares, que vai ser anunciado, o novo diretor jurídico do Corinthians, e era até então membro do CORE. E o Pedro era um dos responsáveis por fazer a fiscalização das demonstrações financeiras de 2024. E ele me garantiu que amanhã, segunda-feira, ele vai para cima disso. E a gente precisa de uma resposta importante, porque nenhum jogador do Corinthians pode ser negociado, seja para chegar ou para ir embora, sem que isso seja registrado nas demonstrações financeiras. A gente já percebeu que existe lá o registro de um pagamento ao Fernando Garcia, responsável pelo Elenco Esportes e quem agencia a carreira do Pedro. Isso é uma coisa, mas você pode pagar o empresário com qualquer dinheiro vindo de qualquer lugar. Quando você negocia um jogador, você precisa lançar naquela tabelinha de dinheiro que entra e dinheiro que sai por causa de chegada ou saída de jogador de futebol. Então, o que isso implica? Augusto Melo cometeu que tipo de irregularidade? Ou até mesmo entender se isso é irregular, a gente vai ter que tentar entender. Porque não é porque você lançou na dívida que você tem com o Fernando Garcia, até porque o valor não foi cheio para ele, já vou explicar, que você tem que deixar de lançar na tabela dos jogadores, principalmente sobre a venda de percentuais, seja lá qual for o percentual. Portanto, se o Corinthians vendeu 30% e vendeu 30% que detinha sobre o Pedro, deveria estar lançado lá, o valor, a porcentagem, o jogador. Por que isso foi escondido, não foi colocado às claras? E aí não é uma questão só de transparência, é uma questão também de irregularidade administrativa que a gente vai ter que tentar entender por que isso não está no balanço. Ou se está de alguma maneira maquiada, que a gente não conseguiu entender. Tem muita gente que vai precisar explicar algo sobre isso. Sem mais delongas, você quer saber o valor. Então se inscreve aqui no canal, uma informação que vale a inscrição no canal, vale o like, mas é o seguinte, o Corinthians em agosto de 2024 fez uma negociação com a participação do Fernando Garcia. O Fernando Garcia disse para mim que foi tudo de clube para clube. Só que ele participou porque ele era o responsável, ele não recebeu dinheiro de intermediação, percebe? Fizemos uma negociação e o empresário recebeu uma intermediação. Não é isso que aconteceu. Foi de clube
para clube, valor cheio de clube para clube. Mas ele estava ciente porque ele participou, porque ele foi comunicado, né, de que o Corinthians faria este acordo com o Zenit, participou, tinha ciência disso, inclusive recebeu parte desse dinheiro para um abatimento de uma dívida que eu já vou explicar melhor. Então é importante esclarecer isso. Fernando Garcia disse que foi de clube para clube, mas é claro que ele participou. Ele não participou recebendo dinheiro de intermediação. Só isso, tá? Então, mais uma dúvida esclarecida. E aí, em agosto, o Corinthians resolveu vender 30%, no silêncio, né? Não comunicou absolutamente ninguém. Ninguém mesmo. Porque Fabinho Soldado, eu fui questionar aqui o Fabinho Soldado, e a resposta que veio é de que ele não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido. O executivo de futebol do Corinthians fazia a menor ideia que isso tinha acontecido. E isso ficou entre Marcelo Mariano, Pedro Silveira, Seedorf e o pessoal do jurídico, né? O Sader, que é quem faz esse tipo de contrato, o Pantaleão, à época, foi copiado nos e-mails, o Leonardo Pantaleão, ele era, na época, o diretor jurídico, o Sader era quem fazia esse tipo de contrato, mas o pessoal do jurídico, é bom esclarecer que eles não têm qualquer responsabilidade nisso, porque o jurídico, ele apenas põe no papel, ele não é o comercial, não negocia, chega para ele, para o jurídico, quais são as condições. O jurídico põe no papel e toca. Ele não faz parte, ele não negocia absolutamente nada. Então ele não tem nenhuma responsabilidade nisso. Quem tem responsabilidade? Augusto Melo foi o responsável por isso. Marcelo Mariano participou disso porque, na minha informação de apuração, isso também fez parte de conversas sobre apoio político. Isso fez parte de conversas sobre apoio político naquele momento delicado, tá? Se foi por isso ou se não foi por isso, se bater o martelo que ia haver uma ajuda se fizesse essa negociação, eu não tenho essa informação. O que eu estou falando é que o Marcelo Mariano estava conversando com o Paulo Garcia, com o pessoal dos Garcias, sobre apoio político. E naquela situação ocorreu essa ideia do Augusto Melo de fazer essa venda justamente de um jogador do Fernando Garcia, por entender que precisava pagar a dívida com o elenco do Fernando Garcia e também precisava trazer dinheiro para o clube naquele momento. Agora, por que isso não foi divulgado? É isso que está muito estranho. Por que isso não foi divulgado? Mas, de qualquer maneira, foi dessa maneira que aconteceu e Pedro Silveira estava ciente, participando, não quis se manifestar, pelo menos para mim, preferiu não se manifestar, o Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, ele era gerenciado pelo Seedorf, enfim. Pessoas que precisavam dar explicações e podem se complicar, inclusive, lá na comissão de ética, se for constatada alguma irregularidade nesse sentido. E aí é o seguinte, em agosto, eles chegaram à conclusão de que iam fazer um negócio. No silêncio, mas iam fazer. E fizeram. A informação que eu tenho é que, em agosto, o Corinthians fechou essa venda de 30% por aproximadamente, né, o valor aproximado ali, de 6,7 milhões de euros. 6,7 milhões de euros é o valor arredondado, aproximado dessa negociação. Corinthians, portanto, na cotação da época, do euro da época, o Corinthians vendeu 30% dos direitos econômicos que detinha sobre o Pedro por 39,1 milhões de reais. Transferindo para reais, essa foi a cotação da época. Deu 39,1 milhões de reais. No balanço financeiro, consta que o Corinthians devia 10,9 milhões de reais para o Fernando Garcia, em dezembro de 23. E em dezembro de 24 não devia mais nada. Portanto, o Corinthians, conforme a própria elenco, emitiu uma nota oficial dizendo, abre aspas, esclarecemos que existiam dívidas do clube para elenco e parte dessas dívidas foram pagas nessa venda do percentual, que ainda restava ao Corinthians. E não houve qualquer pagamento de intermediação sobre a negociação Zenit-Corinthians. Fecha aspas, para elenco esportes, aquilo que eu falei para vocês. Fernando Garcia participou, mas ele não recebeu dinheiro de intermediação. O Corinthians pegou esse dinheiro e pagou o que devia ao Fernando Garcia. Segundo o balanço financeiro, devia 10,9 milhões de reais em dezembro de 2023 e em dezembro de 2024 não devia mais nada. Então, foi desses 39,1 milhões de reais,
Já convertendo, o Corinthians pegou pelo menos ali cerca de 11 milhões e pagou para o Fernando Garcia. Se você pensar em juros, tudo mais, deve ter dado um pouco mais do que isso. O restante ficou nos cofres, ficou para o Corinthians. Então o Corinthians ficou ali com aproximadamente 28 milhões de reais, por aí, aproximadamente 39, por aí. Ficou mais ou menos 28 milhões de reais para o Corinthians depois de pagar o Fernando Garcia. Esse dinheiro foi acordado em agosto, ele não caiu imediatamente na hora e nem à vista. O Corinthians fechou esse pagamento em 4 parcelas. A última parcela, inclusive, só caiu em dezembro. O Corinthians recebeu esse dinheiro, esses 6,7 milhões de euros, dividido em 4 parcelas, a última delas em dezembro. Não veio tudo de uma vez, tá? Outra informação importante. Portanto, como o Duílio tinha vendido 70% do Pedro por cerca de 9 milhões de euros, à época dava uns 47 milhões de reais, se você pegar agora com essa venda desses 30%, o Pedro saiu ao todo para o Corinthians 86 milhões de reais, já convertendo para o real, cerca de 86 milhões de reais saiu o Pedro para o Corinthians. O Corinthians agora, se o Pedro for negociado, ele recebe apenas 2,5% de transferência internacional por ter sido o clube formador. Isso aí, se sair pelos valores que eles estão negociando o Zenit lá com o clube da Arábia, vai dar mais ou menos 4 milhões de reais. Não vai ser um valor que vai resolver nenhum grande problema do Corinthians. Então acabou aquela expectativa por essa venda do Pedro, porque o Corinthians não vai receber aí muito mais do que 4 milhões de reais, porque já pegou 6,7 milhões no final do ano passado, dividido em 4 parcelas de euros, e lá atrás 9 milhões de euros também, quando o Duílio fez a negociação. O que mais que eu preciso passar para vocês? Bom, a gente teve as notas oficiais, né? O Duílio Monteiro Alves escreveu o seguinte, abre aspas, recebi com enorme surpresa a notícia da venda de 30% dos direitos econômicos de Pedro. Eu vou tentar resumir aqui, né? É simplesmente um absurdo que uma negociação dessa tenha ocorrido sem qualquer anúncio por parte do clube. Tudo isso demonstra quão urgente era o impeachment desse cidadão, no caso Augusto Melo, por mais que tantos tenham apoiado ele até a última hora. Informo que é mentira o que relata a matéria do GE, feita pelo Bruno Cassucci, isso palavras do Duílio, dizendo que o Corinthians não tinha qualquer pendência. A matéria inicialmente dizia que o Corinthians tinha alguma pendência com o Zenit a respeito de direitos econômicos, e o Duílio se defende dizendo que não tinha pendência nenhuma, de que não foi procurado pela matéria. Na aquisição dos direitos de Yuri Alberto, a transação se deu com a troca de direitos de outros jogadores, e não havia qualquer quitação posterior a ser feita. O Bruno Cassucci, ele corrigiu, né? Depois ele editou a matéria consertou isso daqui, de fato, não tinha nada a ver com o pagamento a ser feito ao Zenit, e nada relacionado a isso. Como isso é verificável no contrato de aquisição do jogador, farei um requerimento ao Conselho Deliberativo a fim de que essa informação seja esclarecida e que não usem desculpas esfarrapadas e tudo mais. Bom, o Duílio deixa claro que para ele reforça de que não havia nenhuma pendência financeira, de que não tinha nada disso e que é um absurdo terem feito a negociação e não terem comunicado nada. O Augusto Melo se manifestou, a gente procurou também o Augusto Melo mandou uma nota oficial também e também não falou de valores, isso que é curioso, né? Olha lá, como sempre foi de conhecimento público, abre aspas para Augusto Melo, né? Como sempre foi de conhecimento público, as dívidas do Esporte Clube Corinthians Paulista tinha com os empresários de jogadores de futebol eram astronômicas. A gestão do presidente Augusto fez o possível e o impossível para que pudesse acertar esses valores, deixando as gestões, enfim, vai falando aqui. O valor do percentual do atleta foi negociado com o empresário Fernando Garcia e o clube em que o atacante atuava, o Zenit no caso. Valores esses já foram abatidos da enorme dívida do Corinthians com a Elenco Esportes, mas não fala qual é o valor. Todos os valores foram negociados com o departamento financeiro da época e também com o aval do departamento jurídico. O departamento jurídico não dá aval, né? O departamento jurídico põe no papel a intenção da diretoria e o aval, entre aspas, a assinatura é do presidente. Então, assim, ele está de novo naquele discurso dizendo que foram os departamentos que fizeram. Os departamentos cumprem uma determinação dele e pedida por ele e assinada por ele. Não tem nenhum cabimento isso aqui. Seus departamentos eram unificados e nenhuma decisão passava sem a anuência de qualquer um que estivesse ali. Isso daqui também não é verdade. A gente já trouxe informação, o Augusto Melo estendeu o contrato de empresa de segurança, mudou multa rescisória,
fez isso sem a anuência do Cascone, que era o diretor jurídico da época, inclusive com o departamento jurídico dizendo em dado momento que não era para fazer. A questão também do contrato do Bocato foi feito também sem a anuência do departamento jurídico. Então isso aqui também não é verdade, porque muita coisa foi feita sem a anuência do departamento jurídico. Diferentemente do que foi dito pelo ex-presidente, aí ele está falando do Duílio, nada foi escondido ou feito na surdina. O ex-presidente que precisava explicar, cara, desculpa, como não foi escondido se ninguém até hoje sabia? Não foi anunciado, ninguém falou nada. Então, se isso não é escondido, o que é escondido? Né? Por essas e outras, contas da gestão precisam ser abertas, voltou aquele papo de que tem que abrir as contas de 2023, mas isso aqui não tem nada a ver com 2023. Enfim, a nota do Augusto, sinceramente, olha, é difícil, porque a gente tem facilmente como comprovar de que as coisas não funcionaram assim durante a gestão do Augusto. Tá certo? Gente, é isso. Manifestações das três partes da elenco do Augusto do Duílio, e a informação para vocês é essa, não é informação oficial, ninguém tem essa informação, o clube ainda não divulgou essa informação, Augusto Melo na nota também não divulgou, a elenco também não divulgou o valor, eu que estou trazendo essa informação aqui para vocês, publicada na Gazeta Esportiva e trazendo aqui para vocês na Salazar TV. O Corinthians vendeu 30% do Pedrinho em agosto do ano passado, por 6,7 aproximadamente milhões de euros, coisa de quase 40 milhões de reais, que pingou parcelado em 4 vezes na conta do Corinthians, a última delas em dezembro do ano passado. Tá certo? Vale o like ou não vale o like? Claro que vale o like, deixa o like aqui, diz aqui o que você acha nos comentários, se inscreva aqui na Salazar TV e vamos que vamos. Hoje tem pós-jogo do Salazar e tem muito mais notícias pra gente abordar, mas hoje, neste vídeo, eu queria falar só sobre este caso do Pedro, tá bom? Valeu, gente, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.